Boa tarde, pessoal. Eu não costumo dar boa tarde, mas já que peguei, boa tarde. Nós estamos hoje aqui com mais um Papo de Engenharia. Essa conversa sempre boa que a gente grava aqui, sempre com uma pessoa muito interessante na área de engenharia. E dessa vez nós convidamos uma pessoa extremamente interessante, do ponto de vista tanto da questão da engenharia, quanto da questão do empresariado e quanto da questão da vida política. E nós vamos conversar muito com o Antônio Machado, engenheiro civil Antônio Machado, que tem uma empresa de construção civil, que ele vai contar a história dele. Antes, o Antônio, ou Machado, que você prefere, porque eu tenho ouvido mais falar você nas redes sociais como Machado. Eu vou fazer aqui um merchandising, você vai participar do merchandising aqui, que é dos amigos aí que me ajudam aqui a pagar esse estúdio. Essa é a BRAP do Jorge Omar, não sei se você conhece o Jorge Omar, da Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás. Ele faz inspeção predial tanto na residencial quanto comercial, a BRAP. Esse é o IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do meu amigo Paulo Dias, lá de Niterói. Quem quiser fazer um curso de engenharia de custo, ele é um dos maiores engenheiros dessa área na América do Sul. É verdade. E o Paulo, se quiser fazer um curso lá no IBEC, você fala lá com o Bruno e tem até um desconto. Esse é o Papo de Engenharia. Tem mais dois para a gente passar aqui. Você vai me aguardar, Machado, aqui a gente não dá tempo de eu falar tanto. Esse é um blog que, se vocês quiserem, você que está na política agora, se quiser escrever, eu boto no blog Papo de Engenharia, é um blog que eu tenho os textos lá que eu coloco dos meus amigos engenheiros. Essa é a BRAP, que eu já falei. Depois tem o IBEC, que eu já falei. E tem a Contec Engenharia. Contec Engenharia do meu amigo Luiz Barata, que está em falta aqui, está faltando, ficava aqui comigo fazendo esse Papo de Engenharia, não tem vindo. Mas ele é da consultoria dos elevadores, faz perícias e vistorias na área de... E também na área de perícia, ele é muito fã da área de perícia. E auto-vistoria predial. E a BMEC, que é a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, eu sou engenheiro mecânico de profissão, e sou diretor da associação, o presidente é o engenheiro André, lá de Itaperuna, e a gente está dando uma força na associação. Bom, eu queria te agradecer de novo, Machado, a sua presença aqui, mais uma vez, e te dizer que eu tô assim, bastante... agradecido, porque você é uma pessoa da área da empresa de engenharia e que vai trazer um outro enfoque de uma outra discussão que não tem passado por aqui. Mas a primeira pergunta que eu faço aqui, normalmente, é sobre você ter se formado em engenheiro. Como é que você chegou em engenharia? Bom, primeiro, Marcos, te agradeço muito essa possibilidade. É mais uma chance da gente conversar nesse estado sobre engenharia, né? Que não é uma coisa ultrapassada, mas o Estado não valoriza, como não valoriza professor, e não valoriza policial, e não valoriza várias profissões. A questão de engenharia, para um cidadão que nasceu e foi criado no subúrbio do Rio de Janeiro, há 70 anos atrás... Você é da onde? Eu sou do Caxambi, nasci e fui criado no Caxambi. Ainda sou da época... Eu, pelo menos, não nasci em maternidade, nasci em casa. Quase matei a senhora lá, o negócio foi feio. Não é da rua Caxambi ali, não? Não, é perto. Mas é perto. Ele é perto da Igreja da Aparecida. Conheço Nasci bem. e fui criado ali. E meu pai, sou filho de portugueses, meu pai sem instrução, minha mãe com a instrução primária, costureira e doméstica. E meu pai, como todo mundo, você quer que teus filhos estudem e vão fazer alguma coisa. No começo é estudar, botar você na escola, te dar roupa, comida e te manda para a rua para você tocar a tua vida. Meu pai tinha mania de construir alguma coisa para ter uma velhice, ter um aluguel. Então ele arrumava encarregados e pessoal para trabalhar. Eu tinha um irmão 6 anos mais velho do que eu, que faleceu aos 40 anos, que é pai do meu sócio, meu sobrinho é meu sócio. E meu irmão resolveu ir para a engenharia. Logicamente, naquela época, você não tinha gosto. Você fazia o que teu pai mandava. Então, você vai fazer engenharia, advocacia ou medicina? Vai fazer engenharia. Então, ele foi fazer engenharia. Mas teu pai já tinha um viés de construtor? Tinha limitado, um negócio pequeno, de construir para ele, mas gostava disso e nos obrigou, desde cedo, a virar uma massa, a sentar um tijolo. Se envolver nessa questão da construção. Em 1965 eu brinquei muito com ele, dizendo para ele que tinha 65, sou de 52, tinha 13 anos.
Falei, pô, pai, quando eu fizer 18, você vai me dar um carro. Você vai dar um carro para meu irmão? Eu falei, não, vou te dar um carro agora. E nós, a rua que a gente nasceu e morava no Caxambi, uma ladeira, e tinha que fazer a calçada. Ele me deu um carro mesmo, um carrinho de mão para mim e meu irmão, e fomos fazer a calçada. Olha o carrinho de mão. O velho era danado. O velho Vou te dar agora o carrinho de... O velho dizia... E te deu o carrinho novo. Né? Que ele tinha os melhores pedreiros do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, ele era ajudante. Ele ficava empurrando tijolo no cara e o cara tinha que assentar. Então, a gente veio daí. Meu irmão foi fazer engenharia. Eu fiz o ginásio numa escola pública, o Ginásio Central do Brasil. Ali no Meia? No Meia. Eu conheço. Eu estudei no Visconde de Cairu, que é um pouco acima da... Meu irmão fez o Visconde de Cairu. Seu irmão fez o Visconde de Cairu? Meu irmão era 6 anos mais velho. Eu estou com 73, ele teria hoje 79 anos, né? Um pouco mais velho. E depois fiz Escola Técnica Federal. Aí você fez construção... Não, aí eu fiz uma besteira. Porque naquela época você estava começando a sair das válvulas para os diodos, a eletrônica estava em moda. E um professor do 3º ano ginasial, que dava aula na escola técnica, nos induziu a isso, era o negócio do momento. E meus pais não tinham nenhuma noção de instrução para isso. Eu escolhi e fui para eletrônica. E o professor naquela época era o exemplo, né? Pois é verdade, eram respeitados, eles falavam você seguir. E aí eu fui fazer escola técnica eletrônica, passei bem, era um vestibularzinho apertado. Ali no Maracanã. No Maracanã. E era um vestibular. Vestibular não, era um pré-admissão complicado, difícil. Você brigava, não era fácil, não. Coisa aí de muitos para poucas vagas. Fiz eletrônica, passei por aquilo e depois eu fui trabalhar. Logo quando você acaba a escola técnica, normalmente você sai empregado. Fui trabalhar na Companhia Telefônica Brasileira até hoje. E comigo trabalhava um rapaz mais velho que eu, que foi fazer engenharia. E quando eu cheguei, aí fui para a faculdade. Ele se formou em eletrônica e foi fazer engenharia? E foi fazer engenharia civil. O meu irmão estava atendendo para engenharia civil, estava fazendo faculdade. E meu pai sempre pensando, não, vocês vão ter uma empresa junto. Apesar da gente não ser muito afinado. Como o irmão normalmente é. Normalmente, é natural. Chegou no 4º ano da faculdade, esse meu amigo me convidou para trabalhar com ele na empresa onde ele trabalhava como estagiário, que era uma empresa tradicional do Rio de Janeiro, que não tinha grandes empresas. Qual era? Você tem? Erco S.A., engenharia... Erco era de asfalto, de estrada. Exatamente, de infraestrutura. Uma empresa tradicional do Rio. Uma empresa de porte médio, porque o Rio de Janeiro nunca teve grandes empresas. As empresas daqui grandes eram de fora. Eu não me lembro de grandes empresas de construtora. Não, aqui no Rio não. Fraquíssimo, né? Não, nada. Mesmo eu nem sei por que o Rio de Janeiro... Depois a gente conversa. A construção civil não é uma coisa boa. E as grandes empresas de infraestrutura, as nacionais, não eram daqui. Era Bahia, São Paulo, Minas, né? Deixa eu ver. A AES já nasceu na Bahia, o Odebrecht, a Bahia também. É isso aí, de lá. As grandes empresas na Bahia, né? A construção civil. Exatamente. E aí eu fui fazer engenharia, me formei e já estava trabalhando na área de infraestrutura nessa empresa. Na Erco. Que você ali tinha a chance de fazer todo tipo de serviço de infraestrutura. Desde uma drenagem, pavimentação, obra de arte. Foram ali 12 anos. Chegou um momento que tivemos que sair do Rio, porque você já não tinha muito mercado, aí fui correr o país. Né? Mas ela fazia também prédios, não? Ela fez, não, né? Não. Depois de alguns anos, ela resolveu fazer um prédio para a Caixa Econômica. O negócio dela era mais infraestrutura. Né? Sempre infraestrutura. Terraplanagem, pavimentação, saneamento, obras de arte. Saindo de lá, olha como uma coisa maluca. Eu peço, em 1986, eu entendi que meu tempo estava esgotando. Era aquela empresa, como muita gente que vai trabalha numa empresa e acha que vai morrer na empresa porque a empresa é boa, você tem amigos, você gosta, mas eu comecei... Você já tinha uma experiência do cacete, 12 anos. Pois é, isso em 86, eu comecei a ver que algumas pessoas estavam indo na faixa de seus 40 e poucos anos. Eu falei, vou chegar lá, vou rodar também. E aí meu irmão, que trabalhava dando concursos de pré-vestibular, estava com problema de voz... E me convidou para a gente montar uma empresa junto. Ele e uma terceira pessoa. Ele queria parar de dar aula, porque estava muito cansado, exigia muito. Esse cara... Ele dava aula em curso pré-vestibular. Vestibular, montou um curso chamado Opção, tenho colegas aí que foram alunos dele. Ele e um grupo mais de 5 ou 6 pessoas, montaram os professores. E começamos a pensar nisso.
eu peço demissão da empresa, no início de setembro, e dei lá um prazo para passar minhas obras. No dia 19 de setembro, meu irmão, que ia ser meu sócio, infarta. Isso 70... Setembro de 86. 86. No dia 9 de outubro, ele falece. Não é o nome dele? José Machado Evangelho. Evangelho. E aí eu fico sem emprego. Mas ele tinha uns sem 40 sócio, anos. 40 anos. Minha família, jovem, né? Minha família já é de cardíaco. Jovem ele. Né? Ele não se cuidou e foi embora, muito jovem. Aí deixou uma família, o filho dele hoje é meu sócio, e mais recentemente meu filho entrou para a empresa. Então a partir dali não tinha jeito, eu tinha que tentar. Falei, não vou voltar mais a trabalhar empregado. E comecei. A empresa já estava aberta, já estava operando, estava funcionando? Não, eu inicialmente comprei um pedaço de uma empresa de um subempreiteiro nosso para começar a entender, porque eu nunca tinha pensado em ter empresa, não tinha a menor ideia do que era isso. E foi embora. E a empresa que nós temos hoje foi montada há 23 anos atrás e está no mercado também, MJRE Construtora, trabalhando também com infraestrutura. 23 anos. 23 anos. E estamos aí tocando a vida e vivendo hoje essa dificuldade de mão de obra, tanto na construção civil, principalmente na engenharia. Você está convivendo com a baixa qualificação do pessoal, convivendo com um problema sério para os engenheiros que vão se formar e que seguem carreira nos municípios ou no estado, que na verdade não tem carreira, né? Você tem carreira governamental para médicos, para advogados, mas a engenharia não tem. Então você tem engenheiro trabalhando em prefeitura, ganhando salários ridículos. Quer dizer, a valorização da engenharia e da arquitetura hoje é um negócio desproporcional a um país que se propõe a crescer. E na nossa visão, esse país não cresce em engenharia, né? É o curso que te dá um jogo de cintura. Eu mais ou menos comparo com as minhas limitações de medicina, e do mesmo jeito que você precisa ter um clínico geral, eu vi isso agora, recentemente eu vi um médico falando isso na rádio, que um dos problemas do Brasil hoje é a falta de clínico geral, porque todo mundo é especializado. Aquele cara que te permitiria a não ir para qualquer lugar e não procurar uma especialização, porque resolve um monte de problemas, não sei até que ponto é verdade, nós temos isso na nossa área de gestão. Hoje o engenheiro vai para a área financeira. Você não tem emprego, não tem salário para suportar essa galera. E a gente está vendo aí universidades com folga, com vaga, e as pessoas fugindo da engenharia, que é um negócio impensável na nossa época. Não, né? impensável. A gente para entrar no vestibular era 20 para 1. Era isso aí. Você 30 para 1. Você perdia para medicina. Só perdia para 30 para 1. É isso aí. Né, fazer o vestibular. Mas, Machado, me diga uma coisa. Você está na construção civil, fazendo a construção civil, mas você se considera um homem realizado dentro da construção civil, certo? Dessa infraestrutura. Porque você chegou até agora, com 23 anos de empresa, com certeza você se considera um homem realizado. Me diga uma coisa. A empresas, essas empresas, há um certo respeito. Como é que você trabalha? Como é que porque eu vejo assim, uma empresa como a sua vive muito da questão do incentivo da política pública. Se não tem política pública... Verdade. Não é isso? É verdade. Se não tem uma política pública de habitação, de meio ambiente, de saneamento e tal, você não consegue realizar a obra. Ou eu estou equivocado? Não, você está correto, Marcos. Acontece o seguinte. O que a gente tem visto ultimamente governo do Estado. Vamos voltar um pouquinho aí esses anos todos. Claro. Você vai... Qualquer governador, qualquer prefeito vai colocar como seu procurador-geral alguém da área. Um advogado, um jurista, um procurador de carreira para dar sustentação a um instrumento dele. Ele vai buscar para a área financeira alguém da área financeira. O que é normal, né? O que é verdade, o que é necessário, na verdade. Quase obrigatório, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, para a Secretaria de Saúde, ou médico da Secretaria mas na Secretaria de Obras de Infraestrutura nunca é um engenheiro ou um arquiteto. Qual é o problema? Muito simples. É simples? Muito simples. Hoje, né? No estado do Rio de Janeiro de hoje. Não deveria ser assim, porque não era antes. Nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro, onde a gente vive, né? Pois é. Porque ali é onde acontecem as obras, onde circula dinheiro e é onde o político se sente à vontade
para buscar voto, para dominar, para fazer seus negócios. Essa é a verdade, tá certo? Então, talvez não interesse alguém da área que conheça aquilo e que faça uma secretaria como ela tem que ser feita. Não são todos os casos. É claro que tem políticos sérios e capacitados a gerenciar uma secretaria, mas não é comum. Era muito mais fácil você pegar alguém, até que não fosse da área da política, porque a política é coisa da prefeitura, ou do estado, ou federal, ela estabelece a política e vai fazer. O que acontece hoje no Rio de Janeiro é que a maioria das obras que você tem, elas não são definidas pela sua qualidade, pela necessidade da população, pela necessidade de crescimento da região. Ela é feita por uma matiz política que define voto. Você é um prefeito do interior, então você tem suas preferências. Mas será que as suas preferências para o Estado são as mais importantes do que as de outra prefeitura, de outra área? Você tinha que ter um plano, você tinha que ter planejamento. Não há planejamento no Rio de Janeiro. O próprio Departamento de Estradas e Rodagens, que cuida das suas rodovias, há 40 anos, com exceção de um único presidente que ele pessoalmente estudou, não tem um plano rodoviário. Então as obras são feitas de acordo com a necessidade política. Por que essa estrada ou aquela estrada? Por que não restaurar? Por que não conservar? Conservar dá voto? Não é muito mais fácil. Acho que eu vejo uma coisa, não é essa questão, uma questão da engenharia hoje trabalha muito com crise. A gente tem uma crise, vamos supor que tem uma crise, e aí, vamos fazer uma obra, vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso é uma coisa que pega todo mundo de surpresa, porque na verdade isso acaba virando, porque é crise, faz-se uma licitação, faz-se uma coisa em crise. Qual foi a pandemia que depois viu que estavam fazendo licitação de coisa que não existe? Essa coisa, isso para um empresário, Marco, isso empresário é de qualquer lugar, nem precisa ser da construção civil não, de qualquer lugar, isso é terrível. Isso é histórico. A crise facilita o crime, na verdade, né? Uma licitação tem parâmetros primeiro, de planejamento. É o que se chama de emergência nessas obras. Você tem uma catástrofe, primeiro que o Estado não se prepara para a catástrofe, tá certo? Nós não temos engenharia para isso. Eu acho que isso é doloso, isso é uma coisa feita para não fazer mesmo. É quase que uma combinação lá em cima para chover e ter desgraça. Tem uma conspiração, né? Uma conspiração que veio do céu. Você tem gente capaz no Rio de Janeiro, você tem arquitetura e engenharia para poder trabalhar nisso, você tem escritórios importantes de empresas de planejamento e de consultoria para fazer, fiscalizar e projetar, mas isso não interessa. Isso fica largado. E vai se buscar soluções quando o fato acontece. Não se trata o Rio, aliás, trata-se com a maioria das pessoas que não se cuida, que não faz o exame preventivo. É como se você largasse a tua saúde, esperasse alguma coisa acontecer para ir cuidar. Você acaba não fazendo isso. O Estado faz isso. A impressão que dá é que não interessa até o Legislativo, que teria obrigação de acompanhar isso, de se meter. Então o Executivo decide, ao Legislativo interessa essa confusão, e dessa maneira que é feito. Não se faz nada. Então, não se fazendo nada, quando a catástrofe acontece, são obras de emergência, algumas vezes direcionadas, lógico, tem muita gente que vai para fazer e para ajudar. Se você for reparar, nessas épocas, some água mineral, a roupa não chega. O sofrimento de quem está naquele sufoco é muito maior. Não há respeito. Você vê gente aí... Eu vi agora uma história que tem gente botando umas informações que a SEAB estaria aberta aí para receber, como se você fosse ter casa e uma lista para você se aproximar e buscar uma situação. O pessoal brinca com a dificuldade do povo. E nisso a engenharia está incluída. A engenharia não. A falta da engenharia está incluída. Quando você não tem corpo técnico, quando você não tem gente capaz, em qualquer área. Se fizer isso com a medicina, vai ser assim, como a medicina mata imediatamente, né? O pessoal tem mais preocupação. O pessoal tem mais preocupação. A pessoa ela não foi atendida num centro. E os advogados fazem uma defesa forte deles, né? Pois é. Criam as procuradorias. Na engenharia não, a coisa mais lenta, demora a acontecer, só que o prejuízo é muito grande. Mas você acha que isso politicamente não é assim?
Machado, você que quer se tornar um político, e você não acha que a gente tem que, do Rio de Janeiro, tem que avaliar, porque a gente vota ruim para governador, a gente vota ruim para deputado, a gente vota no pessoal no Tribunal de Contas ruim. O que é isso? O Rio de Janeiro é uma máfia, máfia da população, a população toda conspirou para a gente produzir esses monstrengos, essas anomalias todas que tem no Poder Executivo, Legislativo, no Judiciário e até no Tribunal de Contas? Marco, vamos pensar numa coisa hoje. Eu não sou especialista em política partidária. Estou chegando nisso agora. Aos 73 anos, eu não tinha a menor necessidade de participar disso. Mas não adianta eu ficar reclamando, né? Todos nós ficamos reclamando e não fazemos nada. É se não participar por Eu entendi que eu podia, se eu for chegar lá, brigar pela engenharia em todos os seus sentidos e arquitetura também. Emprego, melhoria da qualidade de trabalho. Vou te dar um exemplo aqui claro. Quem garante que as nossas escolas estaduais e municipais estão prontas para os diretores, merendeiras, professores, para os alunos estudarem? A gente não sabe. Isso a engenharia pode ajudar. Eu não estou dizendo que o engenheiro vai chegar lá, vai arrumar dinheiro e vai cuidar da educação, mas ele poderá ajudar. Quem garante a gente que os nossos postos de saúde e os nossos hospitais estão prontos para atender e receber? Não estou nem entrando no mérito da mão de obra, dos salários, estou entrando na parte física, porque isso nos interessa, né? A Constituição Civil, e nunca esquecendo que ninguém dá mais emprego e emprega mais gente de menor conhecimento que a Constituição Civil. A Constituição Civil e Naval, que eram as duas mais Pois fortes. Perfeito, Eram as duas mais fortes. perfeito. No Rio de Janeiro tinha, a Naval foi rifada e a Constituição Civil fica vivendo de ciclos. É verdade. Então, se você não tem gente que se prepare e que faça planejamento, quem é que vai fazer planejamento na sala de planejamento, meu amigo Machado. O japonês gosta. Prefeito não gosta, governador não gosta, presidente da República não gosta. Pois mas Marco, olha só, mas nós temos que gostar. Se a gente entende que é importante, nós temos que aprender a votar. Essa é a minha bronca de quem reclama e não faz nada. Um deputado só vai fazer, não, tenho certeza que na Assembleia tem gente boa. Com certeza. Em conversas com algumas pessoas, como eu sou pré-candidato, eu normalmente comento o seguinte: vamos ter aí, não sei, talvez 20 partidos, eu chuto, né? Devemos ter 20 partidos. Cada partido pode inscrever 71 candidatos, 30% serão mulheres, obrigatoriamente. Então você vai ter perto de 1.500 candidatos. Será que nós, fluminenses, cariocas e niteroense e todo o povo do Rio de Janeiro, não consegue, em 1.500, 5%, 70 pessoas de bem? Selecionar? Ou se não 70, 60, 50, 40, 36 pessoas de bem. Tá certo? Para que você tenha gente disposta a discutir o Estado. Isso não se resolve, isso não é um planejamento para 4 anos. A gente tem que pensar esse Estado para 20 anos. Eu não sei se você vai lembrar disso, Marco, mas eu tenho uma lembrança de... Lembra quando Moreira Franco assumiu o governo? Lembro que o mote qual era? Ele disse assim, em 100 dias segurança. Eu resolvo a segurança. O Brizola, quando entrou em 82, já era um problema de segurança. Pois é, então ninguém resolveu. Moreira, em 86, estava pior, não resolveu. Eu acho que não sabe, e também não tem aptidão, e não é uma coisa fundamental, quase que parece que é melhor estar como está. Isso, eu acho que a sociedade gosta disso. A minha ideia é a gente discutir. A minha ideia é a gente levar esse assunto para dentro. E Ontem, em Copacabana, negócio do ônibus, que aquilo acontece literalmente todo santo sol, verão, aquele negócio de Copacabana, de invasão de ônibus, quebra-quebra, acontece. Eu acho que isso até é uma coisa que necessariamente precisa existir para poder isso dar alguma mídia, que a mídia precisa valorizar mais. Isso eu não acho. Que falta de planejamento é terror. Ninguém gosta de planejamento. O que acontece é o seguinte, mídia... Planejamento público. E a maioria das pessoas vivem de notícia ruim, né? Você não vê ninguém elogiar ninguém. Notícia boa. Adora isso. É natural, é assim, de mostrar. O que eu penso no nosso caso. A minha preocupação é que a gente faça nesse estado de engenharia. Mas porque só engenharia, você só fala em engenharia, porque na minha cabeça... na minha cabeça tá certo, está correto. Ela mexe em tudo. Em tudo que você nesta mesa tem engenharia,
no filme que você colocou, nessa voz que a gente está fazendo na rua, nos buracos. Você sabe que eu, Então, você sabe sim. que eu tenho uma lista de gente que eu entrevistei aqui e conversei, que é tudo, por exemplo, a Marquês de Sapucaí agora tem lá um estudo de som. Um estudo de som, para você melhorar o som na Marquês de Sapucaí. É engenharia pura. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então eu estou te falando que você tem razão. Eu acho que, inclusive, tem uma discussão com a Agamenon há muito tempo, que a gente achava que o engenheiro tinha que ter um pouco de sociologia, tinha que ter um pouco de meio ambiente e um pouco de português. A gente achava por quê? Porque quando a gente se formou, sociologia é porque o engenheiro, quando vai mexer com alguma coisa, ele mexe na sociedade, Sim. em torno daquilo. Sim. Na segunda coisa, meio ambiente, onde ele vai, tudo que ele vai fazer, ele vai, de alguma maneira, fazer uma intervenção de meio ambiente. E o português é que naquela época, quando eu me formei, todos falavam comigo que eu não precisava escrever bem, porque escrever bem não era para engenheiro, precisava só saber calcular e somar. Aí isso é um problema que precisa estar resolvendo. As universidades estão tentando resolver isso. Mas para vocês, como é que fica? A gente precisa criar uma massa de engenheiro que participe da política partidária. Bom, Você não acha? É isso que eu estou tentando. A minha ideia... Mas eu e você, vamos fazer o seguinte, vamos tentar já achar mais gente que possa participar disso, um no partido fulano, não importa se é de direita ou de esquerda. Eu não estou preocupado com isso. É isso. Né? Quando eu me ofereci para isso, uma das colocações que eu fiz é que o meu espectro político era tudo. Tá certo? É quem quiser, tá ligado à engenharia e arquitetura, que venha para a gente melhorar. E abrir, se você estiver lá, os canais para que essas pessoas participem. Qual era a minha ideia? Vamos dizer que você se eleja deputado federal e eu me eleja deputado estadual. O que a gente tem que fazer é trabalhar 4 anos, além de resolver tudo que a gente precisa, convocar para que numa próxima eleição venham 3, 4, 5, 6 mais gente com essa aptidão, com essa vontade. Não é para retirar desse lote advogados, qualquer funcionário, Médicos, né? Seja quem for. Mas nós precisamos, como a gente mexe com tudo, não é especificamente ser nada. ouvido, ser protagonista. Exatamente. E fazer com que o Estado nos ouça, coisa que não acontece. Me parece que aí na Comissão de Infraestrutura de Obras da Assembleia Legislativa não tem um engenheiro, nem um arquiteto. É verdade? Na Genesa não tem um engenheiro, na Genesa não tem engenheiro, são delegados de polícia que são colocados já como conselheiro. Na Angetrans, agora mesmo saiu o Vicente Loureiro, o que estava no Instituto da Região Metropolitana não era engenheiro. Quer dizer, eu fico falando, eu acho que a obrigação de ser, como você diz, a obrigação de ser engenheiro em lugar de engenheiro ou de arquiteto, necessário. Eu acho que é a nossa luta. Marco, a gente tem que fazer o seguinte, as pessoas têm que entender o que querem quando votam. Quer melhorar? Vai ter que escolher alguém que possa melhorar. Não pode continuar como está. E a gente tem hoje um assunto complicado se falando de eleição. A gente acabou virando o canhão para eleição, porque o assunto um assunto que ia porque acabar. você vê, o sistema foi montado em Brasília, o dinheiro é dos partidos, né? Eu estou num partido que não tem um tostão. Estou achando ótimo, também você não tem que prestar conta do que você não recebe. E o dinheiro está concentrado na mão de poucos, ligados função dos votos de deputado federal, que vão distribuir para os seus candidatos, né? Você vai precisar de ajuda, sendo candidato a federal, está num partido que tem, no meu não tem. E te dão 45 dias de campanha. Então, o sistema foi montado para quem está lá. É muito difícil você furar essa bolha. Se as pessoas não entenderem que tem que votar, não é votar em quem não está lá, porque quem está lá é bom, tem que continuar. São poucos, mas tem. E a gente tem que aproveitar a cultura dessas pessoas. Você tem um Luiz Paulo, né? Você tem uma Marta Rocha, tem pessoas que eu escuto falar que são muito boas, são capazes. Essas pessoas têm que ser aproveitadas. E tem que tirar o que não é bom e botar gente boa no lugar. Isso é difícil. É difícil, mas é o único jeito. Depois não adianta chorar. Eu te garanto que as pessoas com quem... Esses caras que chegaram lá, chegaram por voto. Eles não foram lá ao pulso. Tenho certeza que as pessoas que você for conversar, elas vão saber hoje, mesmo que não esteja definido, mais ou menos, quem é o seu candidato a governador, quem é o seu candidato a presidente. A maioria nem sabe que tem eleição para deputado. Vai decidir esse voto na última semana. Dos senadores, que ninguém sabe quais são os senadores do Rio de Janeiro. Agora está começando a clarear um pouco, porque
a polícia se incumbiu de dar uma limpada, né? Então vai ficar mais fácil agora. Infelizmente, você vê o que a gente está falando aqui. Não era para estar se falando nisso. Você é desembargador, governador, não posso concordar com. Eu não concordo com isso. Isso é o fim da picada. Pois Mas, é. mas pô, não tem outro jeito. Porque não tem outro jeito. Se todos os desembargadores for governador, não precisa mais votar. Não. Bota só Não, ele desembargador. nem está preparado para isso, tenho certeza que ele nem queria estar ali. Né? Provavelmente ele não Isso é quisesse uma estar crise ali. Não, política, né? claro, no nosso estado. Mas aqui está acontecendo de tudo, Marco. O que acontece fora de ruim que não acontece aqui? Eu tenho obras e trabalho há muito tempo fora do Rio. As pessoas adoram o nosso estado. Mas as pessoas querem vir para cá numa sexta-feira, descer no Galeão, curtir o sábado e domingo na Zona Sul, pegar um avião no domingo e voltar. Uma outra vez na segunda de manhã. Todo mundo acha a cidade maravilhosa. Para isso. As pessoas têm medo. Pô, como é que você vive num lugar daquele? Deixa eu te contar uma coisa, Machado, eu não estou querendo mudar e vou ficar nesse até a gente esgotar esse assunto. O Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, no Estado, na Alerj, tem um deputado, tem dois engenheiros, o Malafaia e o Luiz Paulo. O Malafaia não é eleito pela engenharia, o Malafaia é eleito pela igreja, Perfeito. e o Luiz Paulo é eleito em cima de um arcabouço político que ele montou dentro do DR e tal. Basicamente, eu costumo achar que ele é muito melhor engenheiro. Eu falo com ele, isso é ótimo engenheiro, porque ele passou pela engenharia mesmo. Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro tem um engenheiro, que é aquele Leniel Borel, aquele do assassinato do filho dele. No Congresso Nacional, nós temos 32 engenheiros. Mas ninguém é eleito pela engenharia, Nenhum né? deles é eleito pela Pois engenharia. O Omar Aziz é engenheiro, o irmão do Ciro Gomes é engenheiro, aquele Eduardo Braga é engenheiro, tem vários engenheiros, de direita e de esquerda. Mas ninguém é eleito pela engenharia, nem sequer pela tecnologia. Porque a gente não ficar defendendo engenharia. Sim. Não. Ué, será que é isso? Você quer uma bancada da engenharia? De repente é isso. Eu quero uma bancada da engenharia. Se tem a bancada da Bíblia, a bancada da bola, a bancada do que? Bíblia, bola e boi. Por que não pode ter uma bancada da ciência e tecnologia? Ô Marco, você viveu uma situação agora de candidatura para o CREA, né? Logicamente, você conhece esses números muito melhor do que claro, eu. Claro. Quantos engenheiros nós temos hoje ligados ao CREA que poderiam votar? 120 mil. 120 mil. 120 Quantos mil. votaram? Lá 12 no mil. CREA, 10%, 8 mil. Pois é, você vê. Na arquitetura. 8, 11. Não, 12 mil. 12 mil. 10%. 10%. Na arquitetura, que se desligou do CREA há 10, 12 anos atrás, eu conversando com o Sidney, me passou que tem 24, 25 mil arquitetos no Rio, votam 50%. 50%. E é obrigatório. Lá, mesmo obrigatório, eles não conseguiram. Pois é. Então nós somos, na verdade, defasados na nossa função. Engenharia é mais do que uma profissão. É mais do que só você fazer obras ou você empregar alguém. A engenharia é uma coisa mais importante que isso, porque você está em tudo que você faz na vida, aonde você anda, na medicina. A evolução da engenharia permitiu novos equipamentos, lógico que tem tecnologia nisso. Aonde você for, tem engenharia. Nós esvaziamos isso com cursos fracos, nós esvaziamos isso com falta de oportunidade. Você está falando aí no governo. E não temos uma carreira no serviço público. E os salários são aviltantes. Né? Alguém que queira ser um servidor público na engenharia, não tem plano. Então você tem a Prefeitura do Rio que paga bons salários ou razoáveis no Estado, esquece. E tem prefeituras do Rio de Janeiro, porque aí você vem com artifício. Aí você não contrata engenheiro, você contrata analista para poder pagamento. Tem isso. Ainda tem isso, então, e você desqualificar. O cara não consegue um currículo, ele não consegue ter um passado para se apresentar, porque o dia que ele for sair dali por qualquer motivo, e até porque ele não tem o cargo, ele vai brigar com gente com muito mais estrutura e muito mais passado do que ele. Ele não tem nada no nome dele. Então está tudo errado com a nossa classe. E a gente... Nós somos desunidos, é isso também? Muito. Muito. Muito.
Os empresários são desunidos ou eles são mais unidos? Você que representa um pouco os empresários lá na... A gente nem falou, na Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Você tem que entender o seguinte. Como nós, o grosso da sua vida é a obra pública, as empresas já são adversárias por natureza. Né? Você disputa mercado. Diferente das outras situações, lógico, você vai procurar uma banca de advogado, prefere a outra, mas são muito mais unidos. Nós já somos adversários, não inimigos, mas adversários. E você, para trabalhar no serviço público, você fez um comentário antes, que é o que rege tudo isso. Você precisava de planejamento, você precisava de ter grana definida para usar. O que você vai fazer nos próximos 4 anos, no estado do Rio de Janeiro, se você não tem Vamos para um órgão conhecido por todos, Fundação DR, o DR do Estado do Rio de Janeiro, que já é há muitos anos uma fundação, tem presidente. Se você não sabe o que você vai fazer, se aquilo não gerou orçamento, se aquilo não virou um pedido de dinheiro ao governo para fazer uma estratégia do que você vai fazer, então você não sabe o que você vai licitar, as empresas não sabem se vão trabalhar, elas não contratam. O que acontece no nosso meio? Você licita, ganha uma obra para depois contratar gente. Há muitos anos atrás, quando nós começamos nisso, você tinha obra de 1 ano, obra de 2 anos, as empresas sobreviviam. Obra agora são 6 meses. Então até manter equipe é muito difícil, então você perde. A minha grande preocupação quando eu tenho que dispensar alguém é se alguém vai arrumar lugar. No Rio de Janeiro não tem lugar. E muita gente tem que ir para fora. Mas tem também uma coisa de mão de obra também, né? Você, sim. Quando vai demitir alguém, tem aquela... Você está perdendo mão de obra. Sim. Qualificada, às vezes. Perfeito. E é difícil para você repor. Quando você prepara essa pessoa e você perde, e aqui não tem mercado, ele vai para fora. Eu já ouvi algumas pessoas que brincam com a gente, Machado, o tempo que você está nisso, no Rio de Janeiro, se você tivesse São Paulo, você estava rico. Toda pessoa que vai para São Paulo está empregada, e bem empregada, né? É porque você vê o porte das cidades, você vê a organização, né? Não sei se é tão melhor, mas aqui a gente tem vivido ao longo dos anos... Eu costumo dizer que a pior cidade de São Paulo é melhor do que a melhor cidade do Rio de Janeiro. Pode ser verdade. Mas aquelas cidades, sei lá, Presidente Prudente, não sei o que, essas coisas não, assim. Não, aonde você for tem estrutura. Tem estrutura, né? Impressionante. Eu não conheço São Paulo, não. Tem. Vive-se bem, tem trabalho. Você sai daqui, você foi para ali. E você acha que essa questão de insegurança atrapalha também a questão da engenharia e da construção civil, e da engenharia da maneira geral? Tudo. A segurança hoje realmente é o nosso maior problema. A gente precisa resolver. Nada funciona. Uma das coisas que me caminhou para bater o martelo e tentar ser um pré-candidato, eu nasci aqui, vivo aqui, não penso em sair do Rio de Janeiro. Para mim isso aqui é o melhor lugar do mundo. É uma cidade cara para a gente viver. Onde não você é barato, se constituiu, teu pai, tua mãe e tua família. Aqui. Eu criei meus filhos aqui. Um filho tem 45 anos, minha filha tem 40. Meu filho é engenheiro, minha filha também. Ele é engenheiro civil. Você sabe que isso é difícil, né? O engenheiro criar engenheiro. E quem segue vira para o lado financeiro que paga melhor. Mas, minha de qualquer maneira, você fala. Ele é engenheiro de produção. E há 2 anos atrás, eu tomei uma dura da minha esposa semana passada, que eu esqueci que ela também já foi assaltada. Eu falei numa conversa que numa família de 4 pessoas, eu, meu filho e minha filha tivemos arma de fogo na cara. E ela não, mas lá em casa, eu estava trabalhando fora do Rio, tentaram arrombar minha casa. Um apartamento na Ilha do Governador. Ela passou um susto. Então eu esqueci até que os 4 já tinham passado por isso, mas 3 rodando de carro. E minha filha, folgada e abusada, não quis dar o telefone para o cidadão e tomou uma coronhada. Passou 1 ano, passou 2, morando no Grajaú, um bairro tradicional do Rio de Janeiro. 2 anos atrás vira para mim, fala assim, meu velho, para mim já deu. Eu vou sair do Rio. 2 filhas de 12, 14 anos. Aquilo foi uma facada que eu tomei. Falei, são suas netas. Minhas netas. Quando ela me disse isso, eu falei, gente, não dá. Alguma coisa tem que ser feita. Isso foi me estimulando a realmente sair dessa situação que a gente tem de reclamar. Não dá para reclamar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Acho que é você. Acho que sou eu. Eu não sou só eu. Não, mas eu acho que a gente é o porta-voz. Mas a gente tem que fazer. Nós temos essa responsabilidade. Por coincidência, a engenharia está passando por esse momento de fraqueza. Junto a tudo isso, eu espero que os engenheiros acordem, que vão buscar
os seus candidatos para a gente ter mais força, para a gente melhorar o CREA, para a gente... Isso é vital, né? Porque ninguém Você sabe... sabe que eu defendo que entidades como o CREA, Clube de Engenharia, Sindicatos de Engenheiros, CAES, se una no sentido de buscar solução para esse estado, para essa cidade. Pelo menos se for para a cidade, eu já estou satisfeito. Se for na região metropolitana, eu estou satisfeito. Isso não é hora mais de vaidade, de buscar quem é melhor, quem é pior. Isso é um momento de união. E com isso começar a ajudar a melhorar a segurança. E temos que ter a sorte de ter um governador e uma Assembleia Legislativa atuante, fiscalizadora e com conhecimento das áreas. Você não tem medo? Eu fico às vezes olhando para o Luiz Paulo, o Eleomar Coelho, eu fico assim, com os caras tão bons, o Eleomar é bom pra cacete, o Luiz Paulo, eles são de alguma maneira, eu acho que aqueles 70 em volta deles, tem os 70, os 50, vamos supor que tenha 50 de 71, 21 sobra, eu acho que aqueles 50, eles acabam de alguma maneira cooptando por uma força política. Você tem medo disso? Olha só, pessoas que trabalham comigo, tem um rapaz que trabalha comigo fora do Rio, e ele mandou uma mensagem para um primo, que é meu amigo, o cara mandou uma mensagem, Machado está entrando no negócio de política, conheço ele, o cara é tão sério, tão bom, Deus queira que não vire o fio. Porque essa é a preocupação das pessoas. Quer dizer que o cara está minha filha fala preocupado. isso, não quero saber de política, só tem ladrão. Eu falei, olha, isso é o seguinte, se você não quer, não fique pensando que vai ficar vazio lá, porque alguém vai querer. E aí, verdade. quem vai querer são os ladrões. Eu não tenho essa preocupação, é o seguinte, eu não estou indo para a Assembleia, conseguindo, para ficar denunciando ninguém, para ficar brigando. Não. Meu tempo é o seguinte, a gente vê o que a gente pode fazer. Alguma coisa pode ser feito, tá certo? Nosso amigo comandante Rolim, que fundou a TAN, dizia uma coisa muito interessante. Eu prefiro melhorar 1% 100 coisas do que 100% uma coisa só. Porque eu não resolvo a vida com uma coisa só, né? Então, se a gente pode melhorar todo dia o que a gente está fazendo um pouco, é possível que a gente comece a sacudir as pessoas. Isso é uma obrigação sua, sabia? Mas Você sabe por quê? Porque você ganhou dinheiro nesse estado, você viveu nesse estado, você criou a família nesse estado, você tem uma puta experiência que você quer colocar à disposição da sociedade. E tem muita gente querendo fazer isso. Não na política, porque todo mundo se afasta porque tem medo. Mas gente boa querendo ajudar, o que eu escuto hoje, que tem gente pronta, se eu tiver sucesso, de estar junto, de ajudar, de reunir, de botar projeto, a gente conseguir melhorar quem serão as pessoas que vão para os órgãos públicos, DR, RM, onde for, como a Prefeitura do Rio tem um quadro bom de engenheiros. Muito bom. Prefeitura do Rio, se você tirar o prefeito, ela funciona. Funciona. No Estado, não. No Estado, não. Mas o Estado é uma recorrência de coisas erradas que vem acontecendo, que vem lá no seio das coisas. Eu, por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou apaixonado por favela. Não sou um apaixonado por favela. Favela, não sou. Favela é do Cartola, do Mano Desce da Viola, essas coisas, eu não sou apaixonado. Mas eu também sou aquela questão da bruxa. Eu não acredito em bruxa, mas elas existem. As favelas não é, da minha opinião, e é uma derrota da engenharia e da arquitetura. Nós fomos derrotados na questão habitacional, mas elas existem. E aí você precisa agora trazer uma solução de engenharia para esse processo, para essa anomalia, para esse processo político que nós mesmos implantamos. Já tem muita gente pensando nisso, você tem gente capaz, já fizeram vários planos, porque a gente tem um problema na política, o que é bom não segue, né? Eu trabalhei quando eu fiz a escola técnica, eu fui trabalhar na companhia telefônica, porque eu tinha feito eletrônica. E entrou um diretor que não era da área. As cores dos fios têm um padrão internacional, você não muda aquilo, tá certo? E o cidadão, como não conseguia mudar nada, ele queria trocar a cor dos fios. Era um negócio ridículo, né? Maluco. E a gente ficava rindo, porque era engraçado. Assim é a política. Isso não é engraçado. Isso é engraçado do ponto de vista... Você vê. Eu não sei se é tragicômico, né? Eu nunca... Porque você ir para uma empresa de engenharia ou de qualquer coisa que é ligada à engenharia e, de repente, você não tem a menor afinidade, é terror. A nossa área é fácil de você botar, é aquilo que a gente falou antes. Ninguém tem peito de botar qualquer um tomando conta de um posto de saúde, porque repercute imediatamente e uma infelicidade aparece no dia seguinte. No nosso caso, não.
Eu vou arrumar obra, vou fazer, eu vou pavimentar, eu vou fazer um Isso saneamento. todo mundo sabe, né? Né? E há muitos anos atrás, você vê saneamento, a gente falava isso, né? Fazer drenagem, esgoto não dá voto é asfalto. Eu vivo disso, mas me incomoda muitas vezes. Obra enterrada Pois é. E, na verdade, quando você faz um projeto bem feito, você pega um bairro, você organiza, gente, a vida daquelas pessoas muda muito. Você melhora o comércio, as pessoas vão comprar uns móveis novos, porque não tem poeira, lama, mas você tem que fazer no local certo, na hora certa, é onde é mais importante. Vou te dar um exemplo disso, Nova América, o Nova América, em torno do Nova América Shopping, estou fazendo propaganda, em torno do Norte Shopping, Sim. Você começa a ter a evolução daqueles lugares que eram terrores, horríveis, e você começa a ter uma evolução de coisas que vão chegando novas. É verdade. E é isso mesmo, é a engenharia da construção civil. Você entendeu? Eu nasci e fui criado no Caxambi. Isso. Para nós, o Caxambi, quando era garoto, você não morava no Caxambi. Não, cara. Morava no Meia. Morava no Meia. Ninguém falava morava no Caxambi. É o Grande Meia. Hoje é Grande Meia. Hoje o Caxambi tem importância, né? Porque tem os shoppings, Nossa, né? Tem Impressionante. Impressionante como é que aqui verdade. mudou aquele. Até hotel no Caxambi tem. É verdade. Tem o Ibis lá no Nova América. No Nova América e tem no Norte Shopping. Em frente ao Norte Shopping tem um hotel. Eu fico imaginando que essas obras de construção civil e essas obras que são obras que de uma maneira ou de outra ela parece ser obra privada, ela não é obra privada, é uma obra pública. Sim. Ela se transforma numa obra pública. Um shopping é uma obra pública. Pelo menos... a gente tem que entender que nós temos que melhorar a construção civil. A construção civil é tudo, né? Infraestrutura, em todos os aspectos, né? Melhorar a situação. Hoje o Brasil, pelo menos, evoluiu bastante na questão de segurança de obra. De obras, né? Até exageradamente em alguns casos, né? E hoje eu fico... Como é que o pessoal fica preocupado com as obras, né? As obras têm uma preocupação da gestão da obra, né? O serviço público ainda não acompanhou isso como as indústrias acompanham, né? As indústrias são muito mais exigentes com isso, porque é muito triste o cara não chegar em casa, né? Você pode não chegar em casa porque foi assaltado, mas você não chegar em casa porque se machucou por qualquer motivo, isso é descabido hoje. Então isso melhorou. A engenharia assumiu isso vem funcionando muito bem. Mas fora isso, tudo que é ligado à nossa área de emprego, se investe pouco na mão de obra de baixo, muito pouco, porque hoje as empresas, para sobreviverem, vão com muita dificuldade. E a mão de obra acaba pagando esse pato. Você acha que a qualificação na mão de obra está muito ruim? As pessoas estão se afastando disso. Antigamente você tinha muito empreiteiro, muito subempreiteiro. E hoje você tem um problema sério da ajuda governamental para que a pessoa tenha aquela grana do governo e não trabalhe. Você quer assinar a carteira do cidadão, ele não quer. Ele quer receber lá os R$600 dele e fazer bico. Então você quer botar o cara para dentro do sistema com carteira assinada. Você acha que o Rio de Janeiro, eu costumo dizer, desculpa, Machado, às vezes eu te corto. Não tem problema nenhum. Fala assim, você acha que o Rio de Janeiro é uma cidade da tolerância, a cidade do informal? Nós gostamos de ser informais. Quanto mais informal, melhor. A gente não quer pagar água, não quer pagar luz, não quer pagar condomínio. A gente é tolerante o tempo todo. O cara, claro, tá vendendo camelô, deixa lá, o cara não tem trabalho, e aí isso vira uma Babel. É da nossa época, a lei de Gerson, lembra? Lei de Todo Gerson. mundo quer levar vantagem. É. Mas eu não acho que seja um assunto só do estado ou da cidade do Rio de Janeiro. O ser humano que não foi criado com a orientação de fazer o bem, de respeitar o próximo, aquelas coisas malucas de dar atenção, que são muito simples, que de maluco não tem nada, é você dar teu lugar, é você abrir uma porta, respeitar a mulher, respeitar o mais velho. Quando você não faz isso no teu dia a dia, não é na engenharia, não é no restante que você vai fazer. Quando você vai para uma estrada e você está no engarrafamento, você já começa a ver no teu retrovisor que vai vir um maluco e vai pelo acostamento. Se essa multa fosse violenta, porque na verdade no Brasil acaba funcionando o que penaliza o bolso. Por que a lei seca funcionou? Porque eu entendo que ela é séria, ela funciona. Nota 10 para quem bolou e o sistema está funcionando. Então, acabou.
Mas você não bebe só por conta da lei seca ou porque você entende que não pode beber. É isso que você tem que entender. A gente tem que entender isso. A gente tem que passar isso para os filhos, para os netos. Essa obrigação começa em casa. Né? Então, se você. Esse é o nosso problema desse país, a educação. Né? Não, e educação familiar. A gente precisa disso. Sem educação, não tem gerência, uma coisa medicina. Que eu vejo, por exemplo, a população que usa o trem usa de uma maneira para depredar. A população que usa o metrô é a mesma que usa o trem. Quando no trem ele tem um comportamento, no metrô tem outro. O que eu acho é que a dificuldade é isso. Quanto mais violência tem, mais violência você tem que usar para poder combater a violência. Isso é um problema. Né? Por causa dessa... Você entendeu o que eu estou te falando? Quer dizer, como diz tem um professor que eu tenho uma parte diz assim, olha, o problema da esquerda é que atrapalha quando ele embola a questão da segurança pública com direitos humanos. Direitos humanos e segurança pública são coisas diferentes. Não tem segurança pública é uma coisa, direitos humanos é outra. O comportamento do cara no trem é um, o comportamento do cara no metrô, porque no metrô o cara é mais violento, a polícia do metrô, e a polícia do... É isso, quer dizer, a gente tem que gerar mais violência para controlar a violência? Não, eu acho que não. Não. Eu acho que nos falta... Vamos no caso da limpeza pública. Muitos anos atrás foi feita uma campanha do Sugismundo. Né? Se a criança entende, e a criança é muito esperta nisso, ela chama a atenção do pai, né? Cada vez mais eu vejo menos gente jogando coisa pelo vidro do carro, mas ainda tem. Mas no passado, a gente, garoto, fez isso. O pessoal fumava massa de cigarro e jogava. Hoje você vê menos. Esse tipo de coisa tem que ser incentivada. A pessoa tem que ter vergonha do que faz de errado. Se você não faz isso, você não mostra a criança, isso é coisa para daqui a algumas gerações. Você tem que começar a trabalhar hoje a educação. Você tinha que ter boas escolas, bons professores, independente da nossa área. Tá certo? A escola tem que preparar bem. As crianças têm que estar alimentadas, as famílias têm que ter emprego. Se isso não tiver, nada funciona. A coisa vem daí. Se a criança for preparada para entender o que é certo e o que é errado, ela vai fazer o que é certo. Você acha que isso vai reduzir no tempo a violência? A gente só tem que ser muito ágil, a gente tem que ser rápido e tem que acreditar nisso. Tem muita gente que conhece isso, tem muita gente boa. Por que temos estados melhores e estados piores? Eu falei com um amigo meu, há tempos atrás, sobre educação. A gente escuta falar demais. Podemos conversar sobre isso. Não é a minha área, não domino demais, mas a gente escuta e escuta sempre falar no Ceará, em Sobral. Que eu falo sempre, Ceará, perfeito? Sobral. Eu peguei... Você sabe que tem uma unidade do ITA lá no Ceará, Sim. porque eles descobriram que o pessoal do Ceará são muito interessantes lá no Perfeito, ITA. Perfeito, isso mesmo. Eu falei com um amigo meu, prefeito, numa época, falei, gente, por que eu não entendo por que um prefeito não pega seu secretário de educação, ou alguém, ou que não pode tirar o cara, pega uma, duas pessoas, manda para lá. Não estou dizendo que vá copiar o que está lá, as cidades são diferentes, aí você escuta isso, não, minha realidade é outra, gente, vai lá. Tem outra cidade tão boa, vai para lá também. Lá se faz engenharia melhor do que aqui, vai para lá. Lá o posto de saúde. Eu aprendi que uma escola é melhor do que a outra em função do seu diretor. Vamos fazer vamos lembrar dos CIEPs. Você passa em cidades que o CIEP está lindo, pintado, arrumado. E você passa em cidades que não. Quando ele é tocado pelas prefeituras. Por quê? Porque ali se deu mais atenção àquele CIEP. Assim são as escolas. Tem diretor que, por formação, por querer, pega a sua escola e é preocupado com o ensino, com asseio, com tudo arrumado. E tem gente que não. É assim na nossa casa, né? O cara tem 3, 4 filhos, um é preocupado com uma coisa, outro é preocupado com outra. É uma questão de educação, sim. Só que educação você não resolve estalando o dedo. Isso é um trabalho que o governo tem que fazer. É uma coisa de todo dia, é uma coisa para frente. A gente vai ter que melhorar nossas crianças, nossos adolescentes, mas esse cara, quando for adolescente, vou te dar um exemplo aqui para você entender como é que a banda toca. 3 ou 4 anos antes daquela invasão que foi para o mundo inteiro,
na época da UPP aqui, que se entrou no Alemão, e aquele monte de bandidos correndo, 3 ou 4 anos antes daquilo, eu fazendo uma obra para o Estado, que era o contrato guarda-chuva de pavimentação, nós fomos trabalhar lá dentro para pavimentar as ruas do Alemão, no Alemão. Entramos lá para trabalhar, não houve nenhum problema, ficamos trabalhando. E eu vi uma coisa ali que eu não conhecia. Você entrava para trabalhar, é como se fosse uma cidade com vida normal, tudo certo. As pessoas andando para lá e para cá, aquela senhora levando a criança para a escola, o boteco, exatamente igual. E algumas pessoas, alguns rapazes, 15, 16, 17 anos, 18, com fuzis, andando ali fazendo a segurança. Esses rapazes nunca foram presos, não tem passagem pela polícia. Quando aconteceu aquilo, essa galera ficou ali. E esses rapazes sustentavam famílias. Então tem que se pensar nessas pessoas também. É preciso que esse pessoal tenha que fazer. É um cuidado a mais da segurança. Então a coisa é muito mais complexa e a gente mata, atira, resolve, bota no jornal. 120, e aí você no dia seguinte o governador subiu na pesquisa você sabe dele. Que eu moro em Olaria, né? Não, você conhece bem a situação ali. Mataram 120, até a gente brincava dizendo que tinha serviço pra caramba no morro, à disposição. Porque mataram, mas foi ocupado 24 horas depois, ocuparam todos os cargos dos 120. Então, Sim. isso não é, matar não é uma solução. Eu acho que a solução é por aí. Deixa eu te comentar uma coisa, pra gente não sair daqui, que nós temos mais 10 minutos. A questão da engenharia. Nós estamos formando menos engenheiros. Sim. Menos engenheiros. O professor Vanderly, lá de Juiz de Fora, esteve aqui, disse que a gente formava em torno de quase 140 mil, 130 mil. Hoje nós estamos formando 88 mil. Temos vagas ociosas na escola. Os meninos não querem estudar engenharia. A escola o fundamental e o médio não ter resolvido o problema, principalmente em matemática. Os meninos, quando chegam na escola, são reprovados em cálculo 1 e cálculo 2, abandonam. Evasão 60%, inclusive nas escolas públicas. Você tem preocupação com relação a isso? Porque senão nós estamos com um problema sério de reposição de profissionais de engenheiro no mercado. Ou então nós vamos reproduzir, ter um momento que a gente vai reproduzir tem uma avalanche de dinheiro de qualidade inferior, que a gente vai precisar fazer. O que acontece é o seguinte, essas pessoas estão chegando na faculdade, na universidade, sem conhecimento. Isso é verdadeiro. Eu não saberia dizer qual o percentual disso, mas é mais da metade. Pouca gente está chegando em condição de crescer. Não é só na engenharia, não. Né? Acho que em todas as áreas da medicina, como o direito tem a sua prova da OAB, você ali filtra. Ali ele dá uma selecionada. Dá uma selecionada. Ali, mas só passa 3%. Pois é. A medicina parece que vai fazer e a engenharia vai chegar um momento que vai ter que fazer. Eu não vou nem discutir se é bom ou é ruim, tem discussões que isso vale, não vale, mas acabou sendo uma solução. Se você não tem um bom ensino de matemática, essa galera vai ter dificuldade, né? Quando entrar na faculdade, você vai chegar com um cara no 3º, 4º, 5º período que não sabe somar uma fração, né? E cada vez você tem mais aplicativo, você vai mexendo e vai se livrando. E como em muitas escolas a ordem é não reprovar, você vai jogando essa situação para frente, ele chegar lá muito, muito limitado. Por outro lado, aí você fala assim, bom, mas se eu formasse todo mundo muito bem teria emprego hoje? Eu acho que não. Nós temos que melhorar o conjunto. Você precisa estudar, planejar e entender o seguinte, eu preciso melhorar e eu preciso ter condição de trabalho. O país não está preparado para isso. Por outro lado, nós temos um país que se tiver um pequeno crescimento, talvez falte tudo. Isso, vai faltar energia, vai faltar... Então você vê que uma confusão é muito grande. Vou te ajudar, para eu tentar te ajudar nessa discussão. Uma vez eu entrevistando o professor Escavada da PUC, ele chegou a vice-reitor, era diretor da Escola de Engenharia, o professor Escavada me disse o seguinte, olha, Marco, se o Brasil for um país, e aí você é um cara de mercado, é um cara de construção civil, se o Brasil crescer 3, 4, 5, 6% durante 5, 6, 7 anos, você precisa ter gente qualificada para tocar esse país. É verdade. E não tem. Não tem. Não é só na nossa área, não. O país não está pronto para crescer demais. Não vai ter. É mesmo? Eu tenho certeza. Você vê os sufocos de energia?
Aí chove muito no sul, não chove em outro lugar, no Rio não chove, aí você começa a controlar São Paulo passando épocas terríveis com energia, de chegar a um ponto que talvez você tenha até que contrabalançar isso, né? A gente tem problema estrutural no país que não é de um governo ou Você dois, acha que se isso o vem. Brasil crescer 5% ano que vem, 5% em 2028, 2029, 2030, nós vamos ter problema de gerenciamento Eu não tenho desse crescimento? dúvida, falta gente, falta insumo, o país não está preparado para isso. Era melhor que ele crescesse e crescesse, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, para poder você se preparar e você descobrir o que vai faltar. Aí cai naquilo que você falou. Nós somos um país que não gostamos de planejamento. Como não planeja, você não sabe o que vai acontecer. Desculpa, você acha que nós vamos ser o país da commodity o tempo todo? Ou o cara que monta carro, ou o cara que monta bomba, ou o cara que só produz alimento, que não produz. Nós somos o celeiro do mundo de alimentos, que isso não agrega valor, não tem valor agregado. Marco, a gente. É isso? Não, olha Não, só. Machado, Nós temos uma capacidade, o brasileiro é um ser diferente de tudo. Eu fico tentando imaginar que país teria convivido com a inflação que nós vivemos de chegar a 20%. Quando você fala isso, né, eu, por ser descendente português, tenho amigos portugueses. Quando você falava em inflação, naquela época, 5%. Ao ano? Não, ao mês. Não, mas é 10, mas é 15, mas chegou a 20. E nós conseguimos com tudo isso, depois veio um plano real que ajustou isso tudo, melhorou. Nós temos uma capacidade de sobrevivência muito grande. Esse país, exatamente. Esse país aqui, e tem uma coisa, a gente tem um problema de corrupção crônica no país, no Rio de Janeiro, difundida, mas a gente tem um problema de gestão muito sério. O erro, a perda de falta de gestão é muito grande, porque falta quadro. Você tem gente boa, mas as pessoas boas não estão nos lugares certos. Aí a política tem responsabilidade. Vou falar em culpa. Ela tem responsabilidade. Interessa a botar as pessoas boas nos lugares certos? Se interessar, nós temos. Tem engenheiros bons, tem médicos bons, você tem administradores bons, você tem gente para gestão. Mas interessa aquele organismo público? Interessa aquela prefeitura colocar os melhores? Porque a gente está com uma cultura de levar vantagem de negócio, que é um negócio maluco. Parece que você transgredir hoje, você burlar alguma coisa, é um negócio bacana. Quando na verdade é deplorável. Você tinha que ter cuidado com isso todo dia. Você tem que sair daqui, dirigir, ter cuidado. Pega teu carro, vai para qualquer lugar do Rio de Janeiro e compara com São Paulo em relação às estradas. Ah, mas São Paulo tem muito mais dinheiro? Tem, mas tem muito mais estrada. Porque lá não deixa acabar, tá certo? Você tem um remédio, você vai comprar mais antes de acabar. O Rio de Janeiro não. Ele deixa acabar o remédio e tem uma coisa importante. Deixa chegar na crise. Essa área nossa de pavimentação, que é importante, que é onde todo mundo anda, onde andam os ônibus, onde anda a fruta, os caminhões que vão abastecer as pessoas, que vão levar o alimento. Quando você pega uma estrada que você não a mantém, você tem fase de desperdício de você ter que restaurar. Então, se você mantém... Muito mais caro. E o dano de que você tem para aquilo não andar? Você tem que parar muitas vezes uma estrada. Aí é um parecido, o cara parado ali horas, pega uma serra aí de Teresópolis, Petrópolis, é um negócio maluco, Teresópolis somente. Então, como a gente não tem planejamento, ali peguei o caso, mas ali é uma rodovia federal para a gente... você falou de uma rodovia que é federal, mas pois vai, qualquer rodovia estadual, olha só, eu vou muito à região dos lagos. É uma vergonha saída da Via Lagos. A Via Lagos é uma rodovia pedagiada. Uma reclamação violenta de pedágio, de preço, verdadeira, é muito caro, sem dúvida. Mas é um contrato que está lá. Mas é caro, tem que ser revisto. Você sai dali, você pega rodovias estaduais para ir para Cabo Frio, para Búzios, para Macaé. Uma vergonha as estradas, de manutenção. Maricá, que tem dinheiro, assumiu aquele pedaço de estrada e faz um trabalho bacana. Então, quando você passa na RJ 106 do Rio de Janeiro, quando você entra Maricá, até no limite Maricá, você acha que está em outro lugar, porque ele tem dinheiro, a rodo ele resolveu. Você vai daqui para Cabo Frio, aí você passa por Araruama,
está um pouco mais arrumado. São Pedro, que é uma cidade que praticamente não tem royalties, tem dado sorte com seus últimos prefeitos. Ele bem ou mal ajuda, ele corta uma grama, mas a pista está limpa, a iluminação não funciona. Aí você entra em Cabo Frio, um desastre. Porque o DR e o Estado não faz, a prefeitura não tem dinheiro e também não tem obrigação, fica num jogo político, eu não vou botar dinheiro nisso, porque aqui eu vou apanhar, porque aqui é Estado, eu prefiro bater. Então a gente vive uma ladainha de ficar mostrando o defeito dos outros e ninguém tem responsabilidade em fazer a sua parte, e ajudar a fazer a parte dos outros. É para isso que a gente vive. Mas deixa eu te contar uma história, está terminando o nosso... Passou uma hora. Eu não nem senti. Nem sentiu. Deixa eu te contar, quando eu era garoto lá no Visconde de Cairu, lá no Meia, perto do Central, tinha uma professora de geografia que ela dizia pra gente assim, olha, o petróleo vai acabar. Então vocês que são o futuro, tinha essa história, que a gente era o futuro do Brasil, sim, vocês que são o futuro vão ter que contar uma alternativa de energia, porque o petróleo vai acabar. Isso era uma mentira dela, o petróleo não acabou, cada se descobre petróleo cada dia mais. A outra coisa é assim, olha, a agricultura, os alimentos, a agricultura nossa está crescendo em projeção aritmética. A agricultura, mas a população está crescendo em forma geométrica. Então, vai chegar um momento que não vamos ter alimentação. Não era isso. Então, sim, hoje nós temos muito mais alimento e a população decresce. E aí tem uma coisa interessante no Brasil que você falou da resiliência. O Brasil, em cima disso, nós produzimos energia, números de produção de energia diferentes. Produzimos solar, produzimos eólica, verdade, produzimos biocombustível, produzimos álcool, etanol, produzimos... Nós somos um país bom pra caramba, não somos, não. Você que é um empresário, nós conseguimos, daquela professora lá da escola de 60, me dizer que não tinha petróleo, que petróleo ia acabar. Hoje nós estamos no pré-sal a 2.000 metros. O que você acha? Você acha que o Brasil cresceu muito e eu acho que o nosso povo não é um povo trabalhador, que de alguma maneira ou de outra? Pelo contrário, nosso povo é trabalhador e quer trabalhar. A gente tem numa camada de cima, vamos voltar de novo àquela lei de Gerson, o interesse em levar vantagem. Tem muito empresário bom, tem muito empresário correto, tem muito trabalhador bom, muito trabalhador correto, mas a gente perdeu na política. O nosso sistema político, ele ficou contaminado. Aliás... Depoimento bom, hein, Machado? Eu gosto dessa coisa quando o cara chega a essa verdade. Não, mas isso está claro. Você veja o seguinte, você pega como é que você toca um país para melhorar o país quando você pega dinheiro que o executivo teria que usar para executar e aonde ele tem, teoricamente, um staff de pessoas capazes para gerenciar, e o seu Senado e a Câmara de Deputados vão analisar e vão fiscalizar, você troca isso, e quem pega esse dinheiro é uma Câmara de Deputados e um Senado que decide o que vai fazer. De que maneira vai fazer? Voto. Então você pega um dinheiro que você poderia escolher o que é melhor fazer, e você pega o dinheiro e vai fazer o que é melhor para você. Você está dizendo para mim que mesmo a questão política sendo horrorosa, nós conseguimos avançar. Olha só, você falou de petróleo, somos o máximo na exploração de petróleo. Ninguém faz como a gente. Por mais caro que seja fazer a 2.000 metros, nós fazemos. E não acreditamos que ia acabar. Hoje tem bastante, está se brigando aí porque a Guiana está enriquecendo a França lá e os outros, e a nossa briga aqui de não poder fazer, né? Eólica, muita coisa. Eu trabalhei há uns 5 anos atrás, tive o prazer de trabalhar um pedaço numa usina de 2ª geração de álcool da Raízen. Você faz o bagaço, vai utilizando aquele material, mais ou menos como você pegar uma biboca que tem uma maquininha de cana-de-açúcar, a máquina mais grande, ela espreme e sai o caldo. A maquininha pequena que não tem força, ele fica voltando com aquele bagaço e tirando o álcool, ele parece que não vai acabar nunca. Eles fazem isso. Então eles evoluíram, praticamente não sobra nada. Eu costumo brincar que está ficando igual, olha, a cana-de-açúcar vai ficar igual a vaca, só vai sobrar o barulho, o berro, porque na vaca você aproveita tudo, né? Eles evoluíram muito.
o Brasil faz tudo muito bem. A engenharia do Brasil é muito boa no que ela tem de melhor. O que está acontecendo é que a gente está enfraquecendo tudo isso. E não só a engenharia, está enfraquecendo tudo. Se a política tosse, a gente está vendo discussões aí de Supremo. Quando no passado, eu fui criado sem saber o nome de nenhum juiz. A gente sabia, Você não, os 11 do STF. Você não sabe a seleção brasileira quem é e sabe escalar o time do juiz. Agora. Os 11 do STF a gente sabe. Eu sou um sofredor, torcedor do Vasco, eu não sei a escalação do Vasco e sei do STF, Supremo. Os 11 do STF. Tá certo? Então você sabe quem é o presidente dos partidos, coisa que era significante, né? Todos enrolados. A gente só sabia do Ulisses Guimarães, o resto eu não sabia, ninguém sabia. Então a gente está eu acho que infelizmente nosso lado político que foi abandonado, porque nós nos afastamos da política, as pessoas de bem. Tem pessoas de bem lá, mas a maioria, para não se incomodar, para não sofrer, para não ter uma família que reclame disso, porque você muda a sua vida. Mas você entrou nisso para tentar fazer uma. Eu estou na utopia. Eu vou ser o melhor. Eu, deputado, serei o melhor deputado do estado do Rio de Janeiro. Por quantos anos eu não sei, mas eu serei o melhor. Vou fazer o melhor. Não vai ter coisa errada. As pessoas que me conhecem de empresas, eu digo o seguinte, gente, olha só, vai me ajudar a me eleger? Peço o que quiser depois. Institucional e legal. Não me pede nada ilegal que não vai ter. Você acha que a Constituição, que o pessoal dos empresários estão sensibilizados com essa sua campanha? Estão, mas a nossa classe é tão desunida. É um negócio, há tempos atrás, seria fácil isso. Que hoje é aquele caso que eu te falei de você ser adversário por natureza. Tá cada um cuidando da sua sobrevivência. Mas será que eles estão avançando nesse projeto? Eu acredito que sim. O Machado se elegendo será um colaborador e não um... Marco, eu vou dizer para você o seguinte, se eles não forem inteligentes a ponto de ver isso, se a nossa classe, a Constituição Civil, se acontecerem mais candidatos engenheiros, escolham o que achar melhor. É claro. Talvez não seja o melhor para eles. Pode ter mais pode ser outra. E mulheres que não estão vindo, as mulheres estão se afastando disso. Né? A mulher tem muito mais sensibilidade, é muito mais fácil não se envolver em falcatrua do que os homens, na verdade. Se eles não acordarem para isso, eu sinto muito por eles. E eu vou me dedicar. Porque o pessoal do boi sabe, o pessoal da Bíblia sabe, o pessoal da bola sabe que tem interesse, o Congresso Nacional é montado em cima de interesse. Se você não está lá para discutir os seus... Quem não é visto não é observar. Quer dizer, quem não é visto não é como é que chama? Tem um ditado. Quem não aparece não é visto, né? Quem não aparece não é visto. Então, é isso. Se você não tem um representante da área tecnológica, ou da Constituição Civil, ou da área dos empresários, vai ficar pedindo favor. A gente, Marcos, devia estar discutindo aqui eu devia ser candidato a deputado estadual, você também, mais uns 2.000, 3.000, para botar uns 10 ali dentro. Com mais aquelas outras pessoas de bem, nós vamos votar 20, ou vamos votar 30 e vamos começar a trabalhar. Meu amigo Machado, meu amigo Antônio Machado, eu não esqueci. Meu amigo engenheiro, eu quero te agradecer a tua presença, você é um bom papo, nós falamos aqui 1h11, 1h12. Passou, eu não senti. Né? Muito bom. Isso foi uma coisa... Isso é um registro da sua vida, da sua opinião. Eu espero que você seja eleito. Eu voto só engenheiro, eu só voto em engenheiro. Dessa última eleição, eu votei no Luiz Alfredo Salomão para engenheiro deputado federal, e para deputado estadual, para deputado federal, eu acabei não votando, porque não tinha nenhum engenheiro. Eu tô nesse foco teu. Eu acho que você é um representante da engenharia dentro da Alerj. Eu acho que você vai ser o representante da Alerj. Vamos trabalhar para isso. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo seu tempo. Agradeço demais a você. Muito bom. Sucesso. Espero que a gente vire uma amizade muito longa. Vai ser. A gente possa. Tá bom? Tá bom? Você pode se despedir o que você quiser, porque aí está ali o seu público ali. Não, eu só tenho a agradecer a você. Obrigado. E continuar me colocando à disposição. Não tem muito o que falar, não. A gente está aí nessa luta, é difícil, não tem muita gente, mas a gente acredita muito nisso. Eu quero mexer com os engenheiros, com os arquitetos, com as engenheiras, com as arquitetas, com as empresas, com o pessoal da Constituição Civil, para entender que a luta é uma só, né? A gente sabe o que fazer. São 140 mil votos que tem esse pessoal, engenheiros e arquitetos. Marcos, eu estou mexendo com isso há 50 anos, mexendo com engenharia.
Conheço o estado do Rio de Janeiro muito bem. Acredito, tenho certeza que posso fazer muito. Não vou para lá para ficar brincando. Vou para lá para tentar fazer e ouvir. E trazer você, e trazer as pessoas. Você é um cara realizado, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da família. É isso aí. Você vai se dedicar a fundo, eu acredito em você. Tá bom? Obrigado, Machado. Saúde, Um abraço. grande Saúde. abraço. Boa sorte. Obrigado, Muito Machado. obrigado. Saúde.